O plenário da Câmara encerra debate sobre a proposta da reforma da Previdência e o texto deve ser votado hoje. Fase de discussão começou na noite desta terça-feira e foi encerrada durante a madrugada com a aprovação de 353 deputados contra 353 deputados contra 118 contrários. Josias de Souza. Josias, bom dia. Bom dia, Tiago. Olha, em duas votações preliminares, a Câmara sinalizou que já dispõe dos votos para a aprovação da reforma da Previdência. Numa primeira votação, realizada ainda de noite, a Câmara obteve 331 votos a favor da manutenção do projeto na pauta de votações. Portanto, foi rejeitado por 331 votos um requerimento que pedia a retirada do projeto de pauta. Depois, já de madrugada, a Câmara aprovou o encerramento da fase de discussões com 353 parlamentares votando a favor do encerramento das discussões. Portanto, nas duas votações foram obtidos muito mais do que os 308 votos de que o governo precisa para aprovar a reforma da Previdência. Essas duas votações sinalizaram a maioria. Para atingir essa maioria, o governo teve que ceder à liberação de verbas para os parlamentares. Bom, e aqui nos nossos estúdios também para comentar as notícias do dia, o cientista político Bruno Garchagen, autor do best-seller Pare de Acreditar no Governo e do livro Direitos Máximos, Deveres Mínimos. Bruno, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Olá, bom dia, é um prazer estar aqui. E falando sobre a Previdência? Bom, como o Josias já antecipou, parece que pelo resultado de ontem, hoje a sessão prevista para começar às 10 horas, já existe o número necessário para a aprovação da reforma. O que é interessante é a forma como o governo se posicionou para poder conseguir esse apoio. E o presidente Bolsonaro teve que publicamente ali pelo Twitter explicar, né, aquela questão das emendas parlamentares, para que não parecesse que ele estava traindo o próprio discurso do toma lá da cá. Mas de qualquer forma, essa é uma negociação normal entre o executivo, que tem a chave do cofre, e os parlamentares, que têm que atender os seus eleitores, os seus respectivos estados. Então parece que a coisa vai andar. Agora, o que é interessante é que ontem houve um temor, as fontes que eu tenho lá no Congresso, havia um temor de uma parcela dos deputados, alguns dos quais que formam o Centrão, de que o governo os abandonasse a partir da aprovação dessa reforma. Então houve ali ontem uma negociação muito intensa para poder garantir, né, principalmente essas emendas, para que esses deputados não ficassem depois a ver navios. Vamos ver o que vai acontecer hoje.